Vamos lá, pessoal. Vamos copiar agora os dados que nós tiramos do motor anteriormente. Eu fiz a medição do fio. Eu fiz até um videozinho aí, mas não ficou tão legal o vídeo. Mas eu vou ver se eu consigo tirar alguma informação dele lá interessante. Fiz medição do rotor, 57,4 milímetros. Ferro, a chapa de ferro, na verdade, o ferro estator 92,3 milímetros de comprimento com largura de 114 milímetros. De acordo com o que nós temos no nosso esquema elétrico, eu tenho um fio de cobre, auxiliar passe 6, 8, 10, 12, aí 20, 19, 53 e 49 espiras, principal 6, 8, 10 e 12, 20, 19, 29, 27 espiras. Fio 22 na principal, vezes 2 fios. Tenho 2 fios na principal. E na auxiliar também fio 22, só que é um fio único. Então, eu vou fazer aqui primeiramente essa bobina principal. Por quê? Porque essa bobina principal tem esse detalhe de 2 vezes o mesmo fio. Então, eu vou fazer ela, vocês observam com atenção. Que eu quero mostrar a vocês só esse detalhe de como é que é feito essa questão de 2 fios duplo. Essa auxiliar eu já não vou filmar. A cópia dessa, só que essa aqui é só com um fio. Então, vamos lá. Vou começar pelo passe menor, passe 6, que seria aqui. Eu vou precisar tirar a medida do meu estator. Qual seria essa medida do meu estator? Vou tentar posicionar ele aqui. Eu vou mostrar a vocês aqui. Após eu ter essa medida, eu estou fazendo a regulagem da minha forma para fazer o tamanho certo dessas bobinas. Então vamos lá. Eu tenho aqui o ferro estator, na verdade o motor em si, né? Vou tentar posicionar ele aqui numa posição que não atrapalhe. Eu vou colocar aqui a bobina de passe 6, que é a menor, que é para me fazer a referência aqui também da bobina que eu vou fazer aqui, que vai ser o meu passe 6. A partir dessa, eu regulo a minha forma por inteira, que as outras são em espécie de escada. Ó. Então, eu regulando essa primeira, as outras automaticamente são compatíveis com ela, a questão do tamanho da forma. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de fio. Posso pegar do próprio fio que eu vou rebobinar, posso pegar de algum outro fio. Então, o que eu faço? Eu sei o que é passe 6, eu conto aqui os 6 passes. São 6 ranhuras dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer local que você contar, se for as 6, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Eu vou posicionar ela, pessoal, como se fosse realmente colocando o fio dentro do motor. Isso aqui é a cópia das outras bobinas que eu vou fazer, então tem que ser exatamente o mesmo padrão. Pronto. Pelo modelo que eu peguei aqui, esse meu fio que eu tenho aqui em mãos, ele vai sobrar aqui um granito que não vai ser 100% a medida que eu quero. Então o que é que eu faço? Ó, você vê, tá mal feito aqui. Ó, você vê que eu posicionei o fio nos passes 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu tirar aquele um pouquinho aqui. Ó, o que é que eu faço? Eu acamo ele aqui, acomodo ele como se fosse já realmente o acero da bobina. Tá vendo? Passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu faço essa curvazinha ali como se fosse já a bobina pronta. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Encaixo ele no canal. Faço também a curva. Então eu já vejo aqui que meu fio foi só praticamente que a contazinha da minha medida que eu quero. Tá vendo? Tá no tamanho exato. De um lado a outro, fazendo a curvazinha do mesmo jeito. Ele aqui não vai dar emenda.
Era bom que dessa emenda que eu já travei ele desenhadinho, mas como ele ficou no mesmo tamanho que a medida da forma, deu isso aqui dos dois lados, como se fosse uma xeroxzinha do modelo da bobina. Tá vendo? Então o que eu faço? Como eu tenho a medida do passe 6, eu vou replicar ela agora para... Ó, minha medida lá tá isso. Como se fosse minha bobina. Tá vendo? A curvazinha lá que a bobina vai fazer lá no topo, quando eu dobrar ela. Então eu tenho essa medida aqui para meu passe 6. 6, 8, 10 e 12. Então vou posicionar aqui, ó. Vou ter que abrir bem minha forma. Tá vendo? Vou abrir agora a forma aqui. O vídeo fica demorado, pessoal, mas é porque é cheio de detalhes. E para aprender tem que mostrar eles um a um, viu? Então vou lá, vou folgar minha forma. Eu tenho uns parafusos desse lado de cá dela, que é para regulagem, para abrir, para fechar mais, se for preciso. Tem uns parafusos do outro lado aqui, que é umas porcas número 10. Vou pegar aqui a chavinha 10. Afogadas em só de leve, que é para mim ter espaço de correr elas. Ó, vou enlarguecer. Minha forma eu fiz umas medidas para mim não ficar com esse lado desbalanceado. Ficar umas medidas parecidas aqui, o espaço entre o centro, que é esse eixo, e um lado e outro. Então, como vocês for fazer esses fios aqui, vocês tomam cuidado, não fazer as bobinas grandes demais nem pequenas, viu? Grande demais vai ganhar muito volume para vocês colocarem ali, vai ter que depois acomodar essas bobinas, vão ter quebra-cabeça. Se fizer pequena demais, já não dá certo de jeito nenhum. Grande demais, às vezes até ainda dá para você fazer alguma regulagem. Então, ó, pessoal, você vê que as bobinas é essa. O tamanho delas aí. Tá vendo? Mais ou menos posicionei minha forma para o centro. A medida do passe 6 é minha referência. Então tá aqui. O posicionamento dela vai ser esse daqui. Vou apertar os parafusos para ela não sair mais dessa medida. Quando eu for tirar as bobinas, eu folgo um lado da forma, o outro permanece, não precisa tirar os dois. Só faço folgar elas para mim tirar as bobinas de dentro. E continuo as formas nessa posição. Para fazer todas as bobinas agora, aqui eu já tenho a medida da forma. Show de bola. Vou apertar os parafusos de fora para que a ponta da forma, quando eu começo a apertar os fios aqui, essa ponta aqui não fique com a pressão dos fios, não feche. Para isso, essa função aqui. Tem um parafuso que eu coloco aqui, pessoal, não sei onde eu coloquei esse parafuso agora no momento, que é para fixar essa base. Se ela não ficar batendo aqui, não acho que não tem problema não. Essa daqui eu uso mais na forma para ventiladores. Para essas formas aqui que são de camada aqui, que elas têm a fixação aqui, não precisa não. O parafuso do centro não. Agora as formazinhas que é de ventilador é mais sensível, é mais frágil. Então é necessário, no caso dessas daqui, ó, é necessário essa chapa que é para eu forçar ela no meio aqui para fixar bem essas bases dela. Dá um certo alinhamento também nas bases aqui. Pode ser que essa chapa por algum motivo empene um pouquinho. Então vou só confirmar se o passe 6 está dentro da norma que eu quero. Estou vendo que está. Vou até um pouquinho mais aberta aqui a ponta do passe 6. Mas eu acredito que não tem problema não. Não vou mexer não. É coisa de meio milímetro. Meio centímetro na verdade. O que faltaria eu fechar um pouquinho aqui mais. Deixa eu ver se está regulado os dois lados. Vou dar uma fechadinha de nada nesse lado de cá. Estou vendo que ele está um pouquinho mais acima do que o outro. Então tiro a folgazinha que eu preciso nele. Vou baixar essa forma aqui um pouquinho. Mais ou menos meio centímetro.